Graça, paz e saúde a todos. Estamos dando início a uma série que fala sobre as testemunhas de Jesus no Evangelho de João. Convido você a compartilhar estes vídeos para que outras pessoas também possam acompanhar conosco de uma forma que sejamos todos abençoados e assim o Evangelho de Jesus Cristo seja proclamado a todas as pessoas, tá bom? Quero compartilhar com você de início de um personagem muito interessante a respeito dessas testemunhas que Deus levantou para testificar a respeito de Jesus Cristo. Convido você, então, a acompanhar conosco nesta série. O Evangelho de João foi escrito pelo evangelista, o discípulo de Jesus, que tinha o propósito de anunciar Jesus Cristo como Senhor e como Salvador da vida daquele que nele crê, como o prometido aos judeus e que se estendeu também aos gentios. Então, essas testemunhas de Jesus, elas são cruciais. A primeira delas que eu quero tratar é a respeito do testemunho de João Batista. João, o evangelista, ele seleciona uma série de testemunhos a respeito de Jesus, e o primeiro deles é João Batista. Está no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 32 a 34, que fala assim: E João testemunhou, dizendo: Vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: Aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e testemunho e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Veja que maravilha, né? João, o Batista, aquele que batizava, ele tinha um testemunho verídico. Veja que esse testemunho de João incluía verbalização. O nosso testemunho, ele deve ser acompanhado de conduta, de vida. Ou seja, deve haver coerência entre o que eu falo e o que eu vivo. Mas é claro que não é só conduta, porque existem aqueles que dizem que podemos muito bem viver uma vida sem falar que somos crentes, que somos evangélicos, e ainda assim testemunhar de Jesus, é claro, mas não é só isso. Alguns seguem, né, o ditado de Francisco de Assis, quando ele diz: pregue o evangelho em todo o tempo, se necessário, use palavras. Mas, na verdade, né, o R6 Pro Júnior diz: pregue o evangelho em todo o tempo, se necessário, repreenda quem diz e, se necessário, use palavras. Né? Ou seja, as pessoas que dizem que só o testemunho de conduta é necessário, é suficiente, na verdade se equivocam, porque é necessário que a gente verbalize, é necessário que a gente leve adiante falando para as pessoas a respeito de Jesus Cristo. Assim foi dito, né, a respeito de João Batista e o próprio João Batista. Mas também o testemunho de João Batista incluía visualização. Ele viu, o versículo 32 diz, e testemunhou, e João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu sobre ele. Por que ele disse isso? Porque ele havia recebido de Deus a ordem de que ele deveria crer como Messias, reconhecer o Messias, aquele que ele visse descer o Espírito de Deus sobre ele. Então ele testemunha: eu vi o Espírito de Deus descer sobre Jesus. Ele é o Messias. E este ver não inclui apenas um ver físico, mas um ver espiritual, um ver que levou ele a crer, que levou ele a confiar na palavra de Deus e naquele que estava diante dos seus olhos. Mas também o testemunho de João Batista incluía comissão, porque ele só creu, ele só viu e ele só verbalizou isso porque ele foi comissionado antes pelo próprio Deus. Esse Deus havia dado a ele uma comissão, enviou ele para uma missão, a missão de ser o precursor, aquele que iria trazer mensagens e preparar o caminho para a vinda de Jesus, para a vinda do Messias.
Ou seja, ele falou, aquele que me enviou, ou seja, o próprio Deus. Nós não somos enviados meramente pela igreja, meramente pelos pastores, meramente pelos líderes. Nós temos um envio acima de todos esses. Nós não precisamos ser alertados e ser induzidos pelos nossos líderes para evangelizar, para testemunhar, para falar de Jesus, mas o próprio Deus, ele nos comissionou para isso. Se você já creu em Cristo, você é comissionado para isso. Mas também, em quarto lugar, incluía uma confissão. O João Batista, ele diz no versículo 34 que ele é o Filho de Deus. João Batista categoricamente afirma que Jesus, ele é o Filho de Deus, que havia se esperado, que ele estava anunciando já há algum tempo antes de Jesus aparecer publicamente. Assim também, meus queridos, eu e você temos duas coisas a pensar. Primeiro, você que ainda não creu em Jesus. Você já creu em Jesus como Filho de Deus? Não somente como um curandeiro, alguém que pode te curar, não apenas como um psicólogo, alguém que pode te ouvir, não apenas alguém que pode enxugar tuas lágrimas, mas como Deus, aquele que está acima da sua vida e dos seus planos, aquele que deve ser amado como o Senhor da tua vida, como aquele que veio ao mundo para salvar você do pecado e da morte. E a outra coisa que eu quero trazer é para você que creu em Cristo Jesus, já é um crente em Cristo Jesus. Você tem testemunhado com fidelidade deste Jesus maravilhoso? Espero que sim. Espero que você, em Cristo Jesus, possa falar de Cristo Jesus a outras pessoas. Que esse nome possa ser propagado com fidelidade, com amor e com zelo, em nome e para a glória dele. Amém.